Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Indústria Sustentável. Aqui a gente conversa sobre governança social e ambiental e como as indústrias cearenses estão consolidando suas políticas de responsabilidade ambiental. Hoje está conosco o diretor financeiro da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Edgar Gadelha. Ele vai nos contar sobre esse processo inovador que acontece na FIEC. Auxileia Farias, coordenadora do núcleo de ESG da FIEC, nossa comentarista, também está aqui. Olá, doutor Edgar, como vai? Muito bem, obrigado pelo convite, Cris. Estamos aqui com muito prazer para falar um pouco sobre ESG, sustentabilidade e sobre tudo que a FIEC está fazendo, junto aqui com a nossa grande líder Auxileia, especialista em ESG. É um prazer é todo nosso. Auxileia, seja bem-vinda novamente. Obrigada, é sempre um prazer dividir essa pauta com você, hoje tendo a honra do nosso diretor financeiro conosco e falar, né, da cultura de sustentabilidade dentro da FIEC, como é que ela está seguindo essa pauta, é muito mais do que um prazer, é uma construção. Exatamente, o programa hoje é especial justamente por isso, porque a gente tem entrevistado empresas, a gente conhece os cases das empresas, mas a gente quer saber hoje como é que tudo começou, como é que a FIEC iniciou esse processo de indutora do ESG na indústria cearense. Como é que foi isso, doutor Edgar? Bem, a FIEC ela sempre teve muita participação, teve sempre muito ativa em todas as demandas industriais do Estado. E o ESG é uma coisa muito nova, mas lá no passado, se a gente for fazer uma análise, a FIEC sempre começou quando nós tínhamos um núcleo de meio ambiente. Né? Então, por exemplo, o ESG antes era muito voltado àquela agenda ambiental. E nós tivemos, aqui eu faço questão de citar Renato Aragão, que foi o nosso coordenador do nosso núcleo de meio ambiente, o fundador da CEMAS, então ele sempre esteve muito próximo desse tema. Só que hoje esse tema ele mudou, ele está mais complexo, ele se incorporou. Então, por exemplo, a parte meio ambiente já partiu para uma parte de sustentabilidade, e aí o ESG, que é uma prática global. Então, hoje, no mundo globalizado, onde as empresas têm que ter aquela mesma performance que está sendo discutida no mundo, tem o ESG, né, que é a sopa de letrinha, que é Environmental, Social and Governance, mas traduzindo é meio ambiente, social e governança, ou seja, esses três temas eles estão muito atrelados. E aí, nós sempre tivemos isso, e na gestão do Ricardo, né, já na transição do Beto para o Ricardo, tinha o tema ESG. Então, nós temos que modificar, não é só a parte ambiental, vamos falar agora de ESG. Né? E aí eu acredito que o universo conspira. Então, a Auxileia nos apareceu como uma especialista, né, com cursos, mestrados, especializações em Portugal, trazendo já uma bagagem de tudo que aqui está sendo praticado no mundo. E aí a gente começou a germinar nossa célula de ESG, né, que é muito nova, é muito recente, mas que está tendo um crescimento bem acelerado, graças a Deus. Como é que está esse processo, doutor Edgar? E depois eu quero ouvir a Auxileia também a respeito do processo em si. Bem, o processo que nós montamos, né, que ele ainda está sendo aprimorado, é uma aprimoração contínua, de empresas que... Porque o ESG, como eu disse, ele já é uma pauta global, internacional. Então, o nosso desafio é trazer esse tema para a indústria local. E aí, quando a gente fala em indústria, nós temos que ter na cabeça que nós temos no Ceará grandes empresas, médias, pequenas e micro. Então, o desafio é você consolidar essa cultura do ESG em todas as empresas, independente do seu tamanho. Dos níveis, independente do nível que ela Exatamente. esteja. Então, uma grande empresa, ela já tem até, muitas vezes, o seu departamento de ESG. Então, é mais fácil, porque a Auxileia já conversa com aquela pessoa de ESG, então ele já tem O desafio é maior numa empresa de médio, pequeno porte, porque muitas vezes ela quer, né, vamos dizer assim, o dono da empresa, aquele executivo, ele já viu que isso é importante, trazer para a empresa, mas ele não sabe como dar o primeiro passo. E aí entra o ESG da FIEC, auxilia com toda a sua expertise de orientar essa empresa. E aí nós temos outro passo,
que já é a certificação, né? Uma certificação daquela empresa com o selo ESG. E aí a gente prepara essa empresa para a certificação. Por quê? Porque antes da certificação vem uma auditoria, né, da entidade certificadora. Uhum. E aquela auditoria é mesmo assim como a gente faz prova. Fez a prova, passou, passou, não passou... Tenta o ano que vem. Exatamente. Então, o desafio é preparar essa empresa para que na auditoria ela já alcance o nível da certificação. Auxileia, me diz aí, de dentro do núcleo de ESG da FIEC, o processo tem fluído bem? Como é que tem sido esse fluxo? Olha, Cris, bem como o doutor Edgar falou, as grandes empresas, e no estado nós temos muitas, já perceberam a relevância do tema, até porque o mercado internacional já debate isso de forma muito mais concreta. Quando a gente fala em construção, é construir toda uma formação do médio e do pequeno, porque muitos deles são, inclusive, fornecedores dos grandes. E quando a gente fala em ESG, a gente também está falando de cadeia de valor. Então, é muito de formação, de conteúdo, de informação, de cases do mercado internacional, do nacional, do local, como está acontecendo na indústria, que é seu par, que é seu concorrente, que está ali dentro do seu mercado e como você deve concretizar a sua imagem de uma empresa que está preocupada com essa temática, perpassa muito pelo conhecer e perceber o que é estratégico para a minha empresa e para o meu público. Então, o núcleo tem efetuado suas práticas nesse escopo, dentro desse escopo. Tem quanto tempo o núcleo? Bem, nós lançamos a certificação em 19 de abril, aliás, já vai fazer um primeiro aninho de aniversário, né? Muito bem feito, foi um programa assim árduo, pegamos consultores também, parceiros nossos, o próprio organismo certificador nos ajudou muito na questão da construção de quais são os critérios e indicadores que pode ser verificado, pode vir avaliar e qualificar essa empresa. Nós passamos quase 1 ano e 6 meses na construção das regras do negócio. Como bem o doutor Edgar também falou, para atender o público da FIEC, que é a nossa indústria. Fomentar o crescimento da indústria cearense é a maior missão da federação. E a gente está junto lá contribuindo. Que ótimo. A gente vai fazer nossa primeira paradinha para o intervalo e na volta a gente vai pegar daí para continuar, para compreender como é que foi esse processo. A gente volta já já, fica aí. Olá, voltamos. E eu já quero continuar nesse tema de implementação do ESG, também perguntando sobre uma ampliação desse universo que é o Pacto Global da ONU. A FIEC está no Pacto Global também, doutor Edgar? Sim. Inclusive, nós estamos como representante da ONU nos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que já é vamos dizer assim, um passo de desenvolvimento do ESG, né? É um compromisso, vamos dizer assim, global. E aí, quando você fala compromisso global, é de empresas, governos e do próprio cidadão de seguir, né, esses objetivos para que a gente tenha um mundo sustentável, um mundo melhor. Então, ele é bem diverso, ele é bem complexo, né? Ele abrange vários temas, né? Desde a parte ambiental, da parte social, direitos humanos, né? Diversidade e compliance, né? De você ter governança. Então, ele é bem complexo, né? E nós estamos desenvolvendo isso, né? Em parceria com a Auxileia, com o Observatório da Indústria também, porque, né, o tema ele começa a crescer e ele vai permeando outras áreas, né? E nós estamos, né, plantando sementinhas, porque apesar dos ODS já serem, né, já tem um tempo, mas a disseminação da ideia do ODS ainda é nova, principalmente com o grande desafio, a gente sempre volta, de fazer, né, incutir essa cultura dentro do dia a dia das empresas, né,
do governo, os governos federal, estadual, municipal e do próprio cidadão, né? A gente trabalha isso com os nossos colaboradores, porque a ideia é que cada pessoa ela conheça, ela ajude e ela cobre, né, esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E esse movimento todo, ele já está repercutindo numa qualificação do mercado, está agregando valor à atuação das empresas, ao tecido econômico como um todo, na sua opinião? Sim, logicamente que é um dia após o outro. Como é uma coisa nova que a gente está trazendo para a nossa cultura, leva um tempo, você precisa ter um tempo de maturação dessa ideia. Mas isso está acontecendo. E graças a Deus, na minha opinião, numa velocidade até melhor do que eu esperava. Por quê? Porque isso é uma tendência, o mercado vai exigir isso. E na hora que você tem uma exigência do mercado, você tem que seguir. Ou você vai ficar para trás e vai deixar de existir. Então, as empresas, as indústrias, elas já sentiram isso. Que elas têm que fazer o seu dever de casa para que ela possa ser competitiva no mundo global. Senão, ela vai ficar para trás. E aí, como a Auxilia falou, as grandes empresas já enxergam isso, já começam a cobrar de toda a sua cadeia de suprimento. E aí você vai criando redes, né? O desafio é de você criar redes, né, de parcerias, né, centros, e aí vai empresas, entidades governamentais, não governamentais, a própria academia, e aí você vai construindo um tecido, né, e que vai conseguir atingir os seus objetivos. O doutor Edgar mencionou dois conceitos que eu acho bastante importantes, Auxilia. Esse da teia, dessa rede que está sendo construída, para ser uma base para um novo patamar de atuação econômica das empresas e o compliance. O compliance das empresas, que é um conceito que talvez seja muito mais antigo do que a gente possa imaginar, que é o conjunto de regras de atuação, mas que ultimamente tem sido muito exigido pela própria sociedade das instituições, não só as instituições da iniciativa privada, como governos, organizações, enfim. O compliance é uma exigência do mercado. E hoje o compliance é muito focado no compromisso ambiental e social. Como é que você avalia isso aqui no Ceará? Olha, Cris, a nossa legislação, vamos colocar a mais conhecida nesse contexto ESG, que são as nossas regulamentações ambientais. Elas são muito sólidas, concretas. Se executadas ou não é um outro assunto. Mas quando a gente fala de compliance, a gente tem que estabelecer uma coisa, né? Lei não se discute, lei se cumpre. Isso aí é elementar. Fazer uma rede de relacionamento e uma construção de uma economia mais sustentável perpassa, sim, pela questão do compliance. Eu estou ok com todas as diretrizes, todas as regulamentações que, né, regulamentam o meu setor econômico, mas eu preciso fazer além. Eu preciso estar além. E é esse estar além que lá em 2015, os países membros da ONU consolidaram numa grande agenda, essa chamada 2030, né? Agenda 2030, que nela tem os 17 objetivos, que por sua vez são compostos por 169 metas, 231 indicadores, ou seja, tem como a gente implementar muita coisa. E como é que eu, indústria, percebo onde eu atuo? Depende do seu negócio, da sua estratégia, onde é que eu estou e aonde eu quero chegar em um determinado período de tempo. Como é que as empresas estão vendo isso? O doutor Edgar aqui, que é o nosso diretor financeiro, falar de finanças para elencar um determinado valor de um produto está cada dia mais difícil. A qualidade virou obrigação, exato. O custo é uma soma de insumos mais tributos e mão de obra. E aí, como é que eu procuro o tal do diferencial competitivo? São compromissos, é uma imagem que eu preciso passar para o mercado de que eu não sou uma empresa que olho apenas um ROI, né? Um retorno do investimento. Eu olho todos esses desafios socioambientais que o mundo está vivenciando. A gente precisa perceber que a gente tem que perpassar por uma mudança na economia, na forma como se faz a economia, para atingir isso. Exato.
Diante desse cenário, a FIEC como indutora e como articuladora e como, de certa forma, fiscalizadora da implementação do ESG no nosso setor produtivo local. Dá para avaliar se já existem resultados concretos dessa atuação, que sejam nas empresas, mas que também repercutam na melhoria do fluxo do mercado? Sim, já dá. Inclusive, nós já temos empresas certificadas, né? Nós já temos empresas se credenciando no processo de certificação. Então, já dá para notar essa mudança acontecendo. Principalmente que, pegando aqui o gancho da Auxileia, ela falou de finanças. As empresas identificaram que isso é um ganho financeiro. Isso tem um valor, isso tem uma necessidade. Então, eu acredito muito que quando você tem um apelo financeiro, esse apelo financeiro ele funciona como um catalisador, ele acelera muito o processo. Exatamente. A gente vai para o nosso último intervalo e na volta a gente vai falar sobre o futuro. Fica aí que vai valer a pena esperar. Voltamos para o nosso último bloco. E eu quero insistir na questão do lucro. Que lucro é esse, doutor Edgar, que resulta desse novo modelo de atuação das empresas? Pegando o gancho aqui da Auxileia, ela falou do ROI, né, que era uma sigla muito usada vamos dizer assim, nas gestões, né? ROI, Return of Investment, ou seja, quanto eu tinha de retorno sobre aquilo que eu estava investindo. E hoje isso mudou, né? Hoje apareceu outra letrinha, que é o SROI, que é o Social Return of Investment, ou seja, o retorno que eu tenho não só financeiro, mas social daquele investimento que eu fiz. E isso está acontecendo. Por exemplo, eu faço parte de um conselho de uma organização ambiental, a Associação Caatinga, temos 25 anos de existência, mas eu vou deixar isso aí para outro programa. Já está convidado para vir falar sobre isso. E nós desenvolvemos um programa que é no Clima da Caatinga com a Petrobras. Já estamos na 3ª edição, passando para a 4ª edição. E é um aprendizado, a gente aprendeu muito com isso. Por quê? Porque a Petrobras, ela por ser uma empresa do porte que ela já tem isso, ela já tem a metodologia e tudo. E no final do ano passado, nós fomos avaliados pela Petrobras sobre o SROI do projeto no Clima da Caatinga. E nós tivemos uma classificação, assim, não vou, porque eu não me lembro, mais de 7, se eu não me engano, mais de 7,5 de SROI, ou seja, segundo a avaliação da Petrobras, para cada R$1 que ela investiu naquele projeto, ela teve um retorno de mais de R$7 do investimento dela. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, isso é que a gente tem que difundir, porque isso é o que acontece e isso é uma transformação. É uma transformação da sociedade, né? Não só da parte ambiental, mas da parte social. Por quê? Porque você tem oportunidades, né? Você gera oportunidade de geração de renda para as pessoas mais carentes, né? E assim, é um agente transformador incrível. Qual é o papel da educação? Eu digo da educação da porta para fora, tanto da porta para fora das unidades produtivas, quanto da própria FIEC. A FIEC tem uma atuação também na educação, não é? Muito forte, Cris, muito forte. Nossas casas, que a gente chama assim, SESI, SENAI e IEL, são grandes indutoras da educação e da educação profissional nesse estado. E por essas 3 casas, a gente tem disseminado muito essa questão da sustentabilidade. E difundir, o doutor Edgar falou em difundir, a gente precisa realmente propagar o que fazemos. ESG é fato, todo mundo faz alguma coisa. O que muitas empresas e alguns gestores não perceberam é quão valioso é para o mercado você ter uma certificação ESG, que é isso que a FIEC vem de fato e efetivamente
implementar como apoio à indústria do Ceará. Eu posso passar por um processo de auditoria e, assim, por meio de um auditor de terceira parte, apresentar para o mercado de forma credível o que a minha empresa faz efetivamente para atingir os ODS e para ser uma empresa classificada como uma empresa sustentável. Eu fico muito feliz, sabe, doutor Edgar, de ter aqui conosco hoje e que você seja um dos patronos desse processo todo, um homem de finanças apoiando uma causa que até bem pouco tempo, quando se chamava de causa ecológica, hoje já não é mais, é uma causa, não é uma causa, é um motor dos negócios. E eu queria deixar registrado isso, que quando a parte financeira de uma instituição se alia à parte social, de responsabilidade, social inclui tudo, a sociedade, o meio ambiente, a governança, eu fico muito feliz com isso. E eu queria já emendar perguntando como é que o senhor vislumbra esse processo no futuro? O que vem depois nessa trajetória pioneira da FIEC, de indutora, de articuladora da ESG? O que o senhor vislumbra? Primeiro, respondendo um pouquinho da sua pergunta, eu também concordo com você, né? Eu acho que essa parte era muito vista antigamente como custo. Isso. A empresa tem um custo ambiental. E hoje não. Hoje a empresa já enxerga isso como oportunidade, como investimento. E esse é o grande diferencial. E o futuro, eu fico muito feliz com o futuro. Eu enxergo um futuro muito promissor e um futuro até bem próximo. Não é um futuro que você diz, é um futuro longe. Não, bem próximo. Só para você ter ideia. Entre as várias transformações que estão acontecendo dentro do estado do Ceará, uma que já está bem na mídia, bem falada, bem discutida, é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele está... O ESG está no DNA dele, porque o hidrogênio surgiu de uma necessidade ambiental, social, e ele vai trazer uma grande oportunidade para o estado do Ceará. Só falando assim em números rápidos, nós temos já previsto algo em torno de 30 bilhões de dólares de investimento. E como a gente estava falando, o ESG já está no DNA dessas empresas. Essas empresas, a grande maioria, são empresas internacionais ou de capital misto. Então, elas já têm isso no seu DNA. E a previsão delas é que 3% do investimento do projeto seja destinado diretamente para ESG. Então, você retroalimentar. Exatamente. Então, você já tem aí uma sinalização de um montante de investimento em ESG fabuloso, uma coisa que nunca se teve no Estado. Então, isso vai ser um indutor muito rápido, porque vai forçar até que as empresas locais que irão prestar serviço para essas empresas, megas empresas do setor energético, se adequem e usem o ESG. Então, assim, eu vejo uma transformação num universo de 3, 5 anos muito grande nesse tema do ESG. E vai ser uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Tirou a palavra da minha boca. Você concorda que vai ser maravilhosa essa transformação? Não tenha dúvida, Cris. Quando a gente para pensar que, planejamento estratégico dentro da empresa, geralmente passa dos 3 e dos 5 anos. E bem como o doutor Edgar colocou, o hidrogênio verde já está no nosso Ceará. A FIEC mesmo, indutora de um hub de hidrogênio dentro do nosso estado. Grandes passos largos já foram dados, pela nossa ex-governadora, a doutora Isolda, grandes compromissos estão assinados, a quantidade de emprego que essa indústria de energia verde vai possibilitar dentro do nosso estado já é a grande fomentadora da mudança do social. Porque uma sociedade empregada é uma sociedade com qualidade de vida. E você ser empregada em uma indústria que já tem no DNA toda essa questão da sustentabilidade, você com certeza será uma sociedade muito mais consciente com toda essa temática, não tenha dúvida.
A mim me resta agradecer mais uma participação brilhante de pessoas que estão transformando a sociedade. Muito obrigada, doutor Edgar. Já fica convidado para vir falar sobre o seu projeto da Associação Caatinga. Muito obrigado. Que eu conheço, mas quero que as pessoas também conheçam. Muito obrigada, Cileia, e até a próxima. Obrigada, Cris. O prazer foi nosso e parabéns por esse projeto tão brilhante que a TV Otimista está executando. Nós agradecemos. E você já tem um encontro marcado com a gente na semana que vem. Até lá!